Bom, vamos falar de cartão corporativo, que também não ameniza muito, não. Os ministros do Tribunal de Contas da União aprovaram, por unanimidade, um pedido da Câmara dos Deputados, aí a reação da Câmara dos Deputados, para que os gastos de Bolsonaro com cartão corporativo sejam investigados. A auditoria vai abranger os gastos no período eleitoral entre agosto e outubro do ano passado. O Banco do Brasil também será investigado pelo TCU, já que atua como operador dessas despesas. Na decisão, os ministros ressaltaram que a fiscalização deve ser classificada como reservada, já que compreende informações que podem colocar em risco a segurança de altas autoridades ou ex-autoridades, como a gente vê aí, Bolsonaro, ex-presidente. Teve uma reportagem do UOL na semana passada, ou nessa semana, já nem me lembro mais, falando que notas fiscais pagas com cartão corporativo do presidente, que totalizam cerca de 700 mil reais, entre agosto e novembro, foram feitas durante as atividades de campanha eleitoral, nas motociatas que ele fez Brasil afora. Tá aí, TSU, mais uma investigação e agora o alvo, cartão corporativo. Como dar mais transparência ao cartão corporativo? Como evitar, prevenir isso que a gente divulga depois, hein, César? Como é que você analisa aí esse uso de Bolsonaro do cartão corporativo? Lembrando que ele dizia que nunca tinha gastado um centavo no cartão corporativo, né? Ele falou isso algumas vezes. Efetivamente falou. Fabiola, a meu ver, existe materialidade suficiente para afirmar que o Jair Bolsonaro conduziu o maior processo de estelionato eleitoral da história do país. Então, isso não só no cartão corporativo, mas você tem, por exemplo, dados da Caixa Econômica Federal que demonstram que 99% do crédito consignado, atrelado ao Auxílio Brasil, foi utilizado no momento ali eleitoral. Então, me parece que existe materialidade consolidada, farta, para efetivamente dizer que o Bolsonaro conduziu o maior processo de estelionato eleitoral da história, comprando votos e ainda assim foi derrotado nas urnas, diga-se de passagem. Agora, veja, existe uma questão que eu acho que vale a pena salientar aqui, que é o seguinte: a despeito da gente dizer que a justiça é cega e que ela precisa ser aplicada de uma maneira imparcial, considerando quem quer que tenha cometido determinado crime, a gente sabe que no caso de pessoas públicas, sobretudo no que tange chefes de Estado e pessoas que têm capital político, o Bolsonaro vem desidratando muito nessa seara, mas ainda tem um capital político considerável. Essa questão da justiça não é tão simples quanto existe materialidade, você vai ser julgado e vai ser punido na medida em que esse julgamento determinar. Existe toda uma questão política envolvida que pode agravar, efetivamente, se você conversar com um magistrado ou com um jurista, pode ser que ele te faça um discurso mais sóbrio, dizendo que não, que esse não é o caso, que os rumores políticos não interferem no rumo do que está sendo efetivamente julgado. A gente sabe que na prática, como eu estava falando no meu comentário anterior, no que diz respeito à política real, a coisa é um pouco mais complicada. A meu ver, esse é o papel do Tribunal de Contas da União. O TCU está fazendo o papel que lhe cabe no sentido de investigar que, olha, ao que tudo indica, existe um mau uso do cartão corporativo. Nessa ocasião, ele foi utilizado para seduzir eleitores, para comprar votos, isso é extremamente sério. Existe um processo de possível inelegibilidade que está sendo averiguado, e esse tipo de fato corrobora que efetivamente houve a malversação desses recursos. Agora, como eu disse, para resumir a minha fala, existe materialidade jurídica abundante para chegar a essas conclusões. Me parece agora uma questão de tempo para que o Bolsonaro seja tornado inelegível. A gente, em ciências sociais, não se atreve a fazer prognósticos dessa ordem, mas, a meu ver, a materialidade é tão farta que eu acho que seria pouco provável, vou deixar por isso mesmo, é pouco provável que o Bolsonaro não se torne inelegível e possivelmente enfrente outras consequências na seara criminal. A meu ver, essas investigações vão avançar e, ao que tudo indica, houve sim um sem número de crimes que
foram cometidos pelo Bolsonaro durante o período eleitoral, no sentido de tentar vencer a eleição.